O treino de costas, tecnicamente, é o mais difícil que existe. E isso até explica porque a grande maioria das pessoas não tem as costas bem desenvolvidas, né? Reuni os 5 erros mais comuns que te impedem de conquistar aquelas costas de respeito. O primeiro da nossa lista é um dos que eu mais vejo a galera cometendo. Você sabia que as costas são vários músculos diferentes? E você precisa levar isso em consideração na hora que vai montar o treino? Dorsal alta, dorsal baixa, parte central das costas, trapézio transverso e tal, e lombar. Quando você faz esse treino de costas, você pensa nessas 4 regiões, você ativa todas elas, você coloca exercícios específicos para cada uma delas. Cada exercício tem uma peculiaridade. Cada exercício é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Não adianta você pegar exercícios que têm peculiaridades muito próximas umas das outras e deixar outra região das suas costas sem trabalho, por não pegar exercícios que se encaixariam ali. É importante isso, porque senão você vai desenvolver suas costas mais numa região e muito menos nas outras. Isso é o que mais acontece. Existem exercícios que são muito bons para lombar, existem exercícios que são muito bons para a parte de baixo das costas, existem exercícios que são muito bons para a parte de cima das costas e existem exercícios que são muito bons para a parte do meio das costas. Aí você quer ver um negócio complicar mais? Esses exercícios que são bons para a parte do meio das costas, eles também trabalham as outras regiões. E existe exercício que é para a parte de baixo das costas e a peculiaridade dele é bater forte naquela região, mas ele também trabalha as outras. E aí, velho, você tá sabendo escolher esses exercícios? Como assim? Tô entendendo nada. Vou te dar um exemplo. Remada do Lalá é um exercício que tem por característica trabalhar de forma muito intensa a parte baixa da dorsal. A questão aqui é, se você colocar ele pensando, esse trabalha a dorsal, plau, e aí? E a parte de cima das costas? Você ativou essa dorsal de uma maneira que é muito boa, mas ela precisa de complementos. A gente tem, inclusive, aqui no canal, um vídeo que é exercícios bons para a parte de cima das costas. O segundo, falta de força de pegada. Se você trabalha com cargas baixas, muito aquém do que você consegue, esse músculo não vai desenvolver tão bem, certo? A gente precisa de alta intensidade, precisa de uma carga bacana e etc. E se você começa a colocar essa carga, mas você não tem força na sua mão para segurar essa carga? O músculo aguenta, mas a mão não consegue. É o que mais acontece. A pessoa vai lá, coloca um peso, ela tem costa para aquilo, ela tem força muscular para trabalhar com aquela carga, mas ela não tem força na musculatura acessória para trabalhar com aquela carga. E aí, se nesse momento vem na sua cabeça, mas aí é fácil, é só pôr o strap. Isso, seu animal. Meu merda! Porque você vai pôr o strap e sempre que você coloca um acessório, você enfraquece o músculo. Não tô dizendo pra você que você nunca vai usar strap mais. Você vai usar, mas em situações estratégicas. Porque o próprio treino de costas já é um treino para fortalecer a pegada. Agora, se você não exige dessa musculatura no treino, como ela vai se fortalecer? Eu entendi errado. Eu só treinava com strap. Cheguei na academia um dia, bonito, lindão, fui lá treinar, na segunda ou terceira série meu strap rasgou e eu não consegui treinar, brother. Eu começava a fazer a série, na segunda ou terceira repetição a mão já tava abrindo. Mas é impossível. Bicho, você vai encontrar atleta de powerlift tirando do chão mais de 300, 400 quilos sem strap. Não tem desculpa, mano. O terceiro da nossa lista é aquele erro que as pessoas cometem por inocência, que é a ideia de colocar muito peso. Antes de qualquer coisa, tenha sempre a técnica de movimento como prioridade. Depois que você encaixou a técnica, você vai aumentando o peso, até você chegar no ponto que você vai ter a maior carga respeitando a técnica. Se você continuar aumentando o peso, vai chegar um momento que você vai negligenciar a técnica. Você está aumentando o peso em detrimento de uma boa técnica. E quando você erra na técnica, simplesmente o músculo que você queria ativar, ele não ativa tanto. E sem contar que você ainda começa a ficar mais próximo de lesões. Mas eu não quero também que você vá pro outro lado total e fale assim, o Lalá falou que a técnica é importante, então eu não vou nem me preocupar com peso. Não é isso. Inclusive, a ideia é que você trabalhe sempre com a sua carga máxima, respeitando a técnica. A gente sempre vai estar fazendo um trabalho para aumentar essa força. Se você aumenta a força, você mobiliza cargas maiores, o estímulo é maior pro músculo, tudo funciona melhor. Existe o treino, que você vai fazer isso, vai fazer um trabalho ali para aumentar a força e outras coisas fora do treino que vão te ajudar a aumentar a força também. Uma coisa que talvez você nunca pensou, se você tiver uma boa noite de sono, vai aumentar a sua força. Se a sua taxa de testosterona estiver boa, isso também vai aumentar a sua força. E existem 2 produtos específicos da Oficial que trabalham nisso. Estou falando do Sossegar, tipo sono, potencializa o sono, e estou falando do Testo Black, que é uma fórmula de compostos naturais para elevar a sua testosterona de forma natural. Tem cupom de desconto
desconto no site da Oficial. O site tá aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada. Acessa aí. O quarto erro que eu vou te trazer é uma coisa que pouco se fala, vai fazer uma diferença bizarra no quanto que você vai conseguir desenvolver suas costas. Eu tô te dizendo sobre se conectar com a musculatura. O nosso cérebro prefere ativar os nossos braços, que a nossa coordenação motora é mais fácil aqui. Aí você quer ver como que isso complica? É fácil contrair o bíceps? É. A galera até faz o bíceps aqui, né? E o tríceps é fácil contrair? É também. E contrair as costas? É mais difícil, né? Se é mais difícil você contrair as costas, o que faz você achar que quando você for fazer um exercício, você vai contrair as costas de forma efetiva e não o seu bíceps, que você consegue se conectar com ele de forma mais fácil? Existem estratégias específicas para você conseguir se conectar com essas costas. Eu vou te ensinar exatamente o que eu ensino para os meus alunos do Muscle 60D. Quando você for começar o treino de costas, primeiro você vai fazer um aquecimento ali e tal, beleza? Esteira, bike, elíptico. Tô pronto para começar o treino. Normalmente as pessoas fazem um aquecimento no exercício que já vai usar, né? Antes disso, eu coloco uma fase de conexão. Você vai fazer um exercício específico para as costas, que trabalha de forma muito direcionada às costas. Antes, vai fazer 1, 2 séries só. A puxada alta é um baita exercício legal, trabalha muito a dorsal e é um exercício monoarticular, você consegue se conectar legal, mas a ideia ali é se conectar com as costas. Na hora que você for, por exemplo, pôr um pulo em frente, você vai estar muito mais conectado com ela, a ponto de conseguir trabalhá-la bem e tirar boa parte do trabalho do seu bíceps. Se você fizer isso no seu próximo treino de costas, eu tenho certeza que o trabalho de dorsal vai ser muito diferente. Vou te chamar para ser meu aluno também. Se você quiser conhecer todas as estratégias que eu uso de intensificação, como melhorar treino, etc., tem o link aqui embaixo, mano. Muitas pessoas não sabem, mas a gente tem personagens, nutricionistas, fisioterapeutas no suporte ali no WhatsApp, ajudando os nossos alunos. Clica aí, vem ser aluno meu. Vem comigo que no caminho eu te explico. O quinto da lista é o que mais me deixa triste quando eu vejo, porque a ciência, cada dia que passa, é categórica em dizer que alongar o diacho do músculo é importante para esse cara crescer. Alongue a musculatura, porque quando você alonga, você estimula a hipertrofia. A gente tá falando basicamente de duas coisas que a gente já falou, né? Técnica de movimento. E se você acompanha aqui o canal, você já viu centenas de vídeos eu falando sobre isso, eu batendo forte nessa tecla, trazendo para você como fazer isso. E se você exagerar na carga, naturalmente você vai acabar reduzindo a amplitude, reduzindo o quanto que dá para alongar esse músculo, e com tudo isso, você tá reduzindo também o quanto que esse músculo tá recebendo de estímulo para crescer. Você tá na contramão do que a gente defende aqui, o treino com inteligência. Vou te trazer até uma dica bônus, que é sobre escolher os exercícios. Esse vídeo aqui, ó, tem os melhores exercícios para costas. Você vai pegar esse vídeo aqui, conectar no que a gente falou hoje, e o seu treino de costas, mano, vai ser outro.